de fato, esteja com cada um de nós aqui nessa noite, e que seja o Senhor servido em nos abençoar e falar ao nosso coração, nesta conferência sobre família. E o tema, achei um tema muito propício para nós pensarmos, afinal de contas, com Cristo, nosso lar é feliz. E eu creio que Deus tem algo a tratar conosco aqui nesses dias. Trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana em Jaburuna, onde o Senhor tem me dado a graça de pastorear nesses últimos 1 ano e 6 meses, e tem sido assim uma bênção para nós. Quando eu estive aqui, eu estava ali em Guarapari. Depois de 11 anos, Deus nos levou para Cachoeiro e nos trouxe de volta para Vila Velha e região. Estamos por aqui pela misericórdia do Senhor. Agradeço ao convite que foi feito pelo Rafael e pelo ministério, mas com a chancela do conselho. Então, agradeço ao reverendo Everson e aos presbíteros da igreja pela confiança depositada. Bom, o Rafael já fez o favor de anunciar o texto antes mesmo que o pregador pudesse fazer qualquer comentário. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 128. A gente, quando é convidado para uma conferência, a gente começa a considerar quais são as possibilidades. E algumas semanas atrás, o Rafael ligou e: pastor, já tem o texto? Eu falei: já, Salmo 128. Mas esse já demorou 2 dias, tá, gente? É porque eles fazem as perguntas e acham que a gente já tem todas as respostas, né? Não, mas o Senhor confirma todas as coisas, e é sempre muito agradável lidar com as coisas de Deus por causa disso. Ele vai direcionando tudo e vai conduzindo tudo. Então não é à toa que a canção foi cantada como foi, lembrando esse salmo. E eu queria convidar você a ler este salmo para que nós possamos meditar nele. Nos diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e da tua palavra, e humildemente rogamos a ti que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos conduza por estas sagradas letras e nos dê, ó Deus, o entendimento necessário para que possamos não só viver segundo a tua palavra, como também, ó Deus, buscar esta felicidade no lar. Ajuda-nos a alcançá-la, não segundo os nossos meios, esforços ou poderes, mas segundo, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Sê conosco e abençoe-nos, ó Deus, desse tempo aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, algumas coisas que nós precisamos lembrar sobre o livro dos Salmos antes de nós começarmos a avaliar o texto. Primeira coisa, como diz o nosso irmão João Calvino, o livro dos Salmos nada mais é do que uma anatomia de todas as partes da nossa alma, de todos os aspectos do nosso ser, da nossa mente, da nossa razão, da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso sentimento, de tudo o que compõe o nosso ser. Por isso, quando nós lemos os salmos são tão pessoais. Por isso, quando nós lemos os salmos, eles falam tanto conosco, há tanta identificação, porque quando nós lemos os salmos, nós vemos as nossas orações, nós vemos os nossos lamentos, nós vemos as nossas petições, porque eles na realidade retratam essas orações, essas canções, esses lamentos que servos do Senhor já tiveram no passado, que outras pessoas já vivenciaram no seu próprio tempo. E assim eles mostram que, de uma certa maneira, todos nós somos iguais, todos nós passamos pelas mesmas experiências, todos nós vivenciamos lutas e vitórias, e cada uma delas encontra na pessoa de Deus o seu ponto de contato.
Por isso, quando lermos os Salmos, precisamos entender que eles nos falam ao coração, porque eles refletem não só algo da alma humana, mas ela é a resposta de Deus aos anseios da alma humana. E aí, quando nós falamos sobre o livro dos Salmos, nós precisamos também nos lembrar, qual é o propósito desse livro? Muitas vezes nós somos muito reducionistas, porque a gente diz que o livro dos Salmos é o grandinário do povo de Deus. E quando a gente diz assim, a gente diminui o valor desse livro. Ainda que nós entendamos e saibamos que este livro foi usado como uma espécie de inário, de cancioneiro. Cancioneiro é coisa de gente das antigas, né? Cancioneiro, para que o povo pudesse cantar e replicar estes salmos e orações. A gente precisa lembrar também que este livro tem um princípio didático, tem um princípio pedagógico que o constrói. Que princípio é esse? É ensinar um objetivo, um propósito para o povo de Deus. Que objetivo é esse? Que propósito é esse? O objetivo do livro dos Salmos é ensinar ao povo como alcançar aquele que talvez é o desejo mais profundo do coração humano. Qual é o desejo mais profundo do coração humano? Não responda sem pensar. O que todas as pessoas realmente querem é o lema do nosso século, inclusive: ser feliz. E ser feliz não é algo que Deus proíbe. Ser feliz não é algo que Deus repreende. Felicidade é algo legítimo. É legítimo. O problema é que nós jogamos a felicidade fora lá no Éden. E aí a felicidade hoje se torna um ídolo que as pessoas buscam. As pessoas não buscam a Deus, elas buscam a felicidade. Mas para nós que estamos em Cristo, existe verdadeira felicidade. E nós poderíamos falar muitas coisas sobre isso, mas eu queria lembrar um autor chamado Mark Futato, que diz que a verdadeira felicidade é nada mais, nada menos do que viver segundo o padrão de Deus. Grava isso. A verdadeira felicidade é viver segundo o padrão de Deus. E como é que nós vivemos segundo o padrão de Deus? Quando nós obedecemos a sua palavra. E quando nós vivemos a verdadeira felicidade, vivemos segundo a palavra, logo nós alcançamos aquilo que nós chamamos de santificação. O que é um lar feliz? É um lar que vive segundo a palavra de Deus. E que ao viver segundo a palavra de Deus, vive a vontade revelada de Deus dia após dia. E ao viver essa palavra revelada dia após dia, essa família se torna uma família santa. Por quê? Porque as pessoas individualmente vivem segundo a vontade de Deus, revelada na palavra, em santidade e santificação. Por isso, não existe felicidade à margem de uma vida santa. Deste lado de cá do céu, eu e você não experimentaremos verdadeira felicidade à margem dessas coisas. Aí é preciso a gente fazer uma pequena distinção rapidamente entre alegria e felicidade. Segundo as Escrituras, alegria é posicional e felicidade é circunstancial. Filipenses capítulo 4 nos diz que nós devemos nos alegrar em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Imperativo, é mandamento, é ordem, é desejo de Deus para mim e para você. A nossa alegria é posicional, ela não varia, porque Deus, ou em Deus não há variação ou sombra de mudança. Deus é fiel,
Deus é íntegro, Deus é estável, Deus não oscila. Mas a felicidade, ela é circunstancial, ela depende das circunstâncias, e eu e você, como cristãos, somos afetados pelas circunstâncias. Nós somos afetados quando a gasolina sobe, nós somos afetados quando a comida dispara, nós somos afetados quando a gente entra naquela loja de departamento e já não consegue comprar mais na loja de departamento. Antes a gente ia sair com a sacola cheia e dividir em 5 vezes. Hoje, só de entrar a gente já fica preocupado. A gente sofre com essas coisas, mas a gente se alegra com as coisas que nos acontecem. Então veja, a reação diante das circunstâncias, felicidade. É por isso que o crente canta quando ele está no velório. Por isso ele pode regozijar-se no Senhor, mesmo quando ele está vivendo provações. Porque a alegria não depende das circunstâncias, a alegria depende do Senhor. Felicidade é circunstancial. E quanto mais nós formos parecidos com Jesus, vivermos em santidade segundo a vontade de Deus, a sua palavra, mais a nossa tendência é que estejamos alicerçados no Senhor e alegres a despeito das circunstâncias, viverem em contentamento. Mas, quando as circunstâncias forem negativas, mesmo assim, nós podemos nos alegrar no Senhor e sermos felizes apesar de. Pensando nisso, eu olho para esse texto. E esse texto nos lembra algo. Algo que, se você olhar para ele, você vai ver que tem um títulozinho logo aí acima, e esse título não é o negrito. Eu costumo dizer que o título em negrito é a edição da casa publicadora, né, lá da Sociedade Bíblica. O texto em negrito não é Bíblia, é edição. Mas esse textozinho aí, Cântico de Romagem, esse aí é bíblico, faz parte do texto original. E ele nos lembra então que aqui nós temos um conjunto de salmos chamado de Cânticos de Romagem. E esses Cânticos de Romagem nos lembram de que esse povo de Israel, durante várias vezes ao longo do ano, precisava se encaminhar de todos os lugares do povo e rumar para Jerusalém para ali cultuar ao Senhor. Ao contrário de nós, que encontramos uma igreja do lado da nossa casa, dentro do nosso bairro, aqueles irmãos do passado não, só havia um lugar para cultuar ao Senhor, e esse lugar era em Jerusalém. E os caminhos para Jerusalém eram caminhos movimentados, afinal de contas, anualmente o povo saía do seu lugar para ir para essas cidades. E enquanto eles iam caminhando, eles iam cantando essas canções. E essas canções lembravam a eles algumas verdades acerca de Deus, algumas verdades acerca das promessas de Deus, da aliança de Deus, verdades acerca do povo de Deus, verdades acerca do Messias de Deus. E o objetivo pedagógico disso era lembrar o povo dessas verdades, para que eles nutrissem a fé e a esperança necessárias em seu Deus, e tivessem um amor fiel e leal à sua aliança. Afinal de contas, é assim que o povo de Deus deve caminhar, tendo a verdadeira fé em Deus, firmada, fortalecida e relembrada em seu coração. Esses salmos são uma composição muito interessante, porque eles são 15 salmos, dividido por um salmo que fica no meio e 7 nas laterais. E este salmo central é o Salmo 127. E o Salmo 127, por vezes, nós aplicamos como direcionado a famílias, a construção de verdadeiras famílias felizes segundo o propósito de Deus. Mas eu queria te lembrar que o Salmo 127, a princípio, ele fala sobre
a casa de Deus. Fala sobre Israel de Deus. Apresenta-nos Jerusalém como edificada no Senhor e para o Senhor. E nos aponta para Cristo e depois para nós como corpo de Cristo. Mas isso fica para outro dia. Como o Salmo 127 é esse salmo central, tudo que vem depois dele está atrelado a ele numa explicação. E o Salmo 128 surge então como a seguinte questão: quem habitará na casa do Senhor? Quem habitará na presença do Senhor? Quem desfrutará destas bênçãos que Deus declara que dará ao seu povo? E aí nós chegamos no Salmo 128. Eu queria que você considerasse esse salmo, em primeiro lugar, considerando nosso tema, sobre a seguinte perspectiva: uma família feliz começa com homens tementes a Deus. Desculpe, minhas irmãs, este é um salmo para homens. Uma família feliz começa com homens piedosos. Olha o texto: bem-aventurado aquele quem? Aquele quem? Primeira coisa, a palavra feliz aí é aquela expressão de bem-aventurança, bem-aventurado, mais que feliz, aquele que é alcançado pelo favor e pela bênção de Deus. Ela ocorre aqui no texto no masculino. Masculino. Mas quando a gente olha o restante do texto, a gente começa a considerar algumas coisas. Primeira coisa, verso 2: do trabalho das suas mãos comerás. Isso aqui é uma indicação de Gênesis 3,17. Do suor do teu rosto comerás. Feliz, no masculino. Sentença a Adão. Terceiro lugar, verso 3: a tua esposa. Esse é aquele que tem uma esposa. E mais do que isso, tem filhos com essa esposa. Ou seja, é homem. Mas o verso 4, o texto diz: eis como será abençoado o homem. A palavra usada pelo salmista aqui é a palavra Geber. Não é a palavra que se usa para fazer o contraponto entre homem e mulher. O que significa Geber? Geber é o homem na plenitude da sua força. Geber, na verdade, descreve o guerreiro, aquele que tem a sua força disposta e utilizada para batalhar. Não é qualquer homem, é o homem na plenitude da sua força. E quando nós falamos disso, nós distinguimos entre esse homem, mulheres e crianças. Pastor, por que esta ênfase? Por uma razão simples. Quem é que subia a Jerusalém para sacrificar ao Senhor? Por vezes eram as famílias inteiras, não é verdade? Mas, quando necessário, subia apenas o seu representante, subia apenas o homem. Lembra de Eucana, depois do nascimento de Samuel, que subia para sacrificar em Siló, mas Ana não ia com ele? Este salmo, então, é sobre homens. Qualquer homem? Não, olha o texto. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é temor ao Senhor? Você já ouviu alguém dizer algo do tipo: fulano está preso, mas ele teme a Deus? Biblicamente falando, isso não existe.
Por quê? Porque temer a Deus é respeitá-lo como Senhor e amá-lo como Pai, de tal maneira que a pessoa tem muito mais medo de ofender a santidade e a majestade de Deus do que ele teme a sua própria morte. Então, a pessoa que teme a Deus é aquele que anda nos caminhos do Senhor. O que é andar nos caminhos do Senhor? É viver segundo a palavra. E palavra necessariamente nos conduz à santidade. Não existe gente que teme a Deus e não está em aliança com Deus. Não é possível haver temor de Deus se não há transformação de vida. Por isso o salmista vai nos lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que o praticam. Temor do Senhor não é um sentimento. Temor do Senhor não é uma ideia. Temor do Senhor não é uma impressão da alma. Temor do Senhor é uma atitude que é colocada em prática. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Mas pastor, por que uma família feliz começa com um homem piedoso? Gênesis 2:24. Por essa razão, deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher e tornem-se os dois uma só. De quem é a atitude, a tomada de decisão? De quem é aquela perspectiva de assumir a dianteira do casamento? De quem é a iniciativa do casamento? Ou deveria ser do homem. Não é a moça cobrando cara, e aí? Ou vai ou racha? Não é o pai da moça, meu amigo, já tem 10 anos, que dia você vai pedir a mão? Alguns casamentos hoje acontecem, dentre outras coisas, simplesmente para formalizar uma união já existente, inclusive dentro das nossas igrejas. Pastor, isso é machismo? Não. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não é machista, nem feminista, não existe misoginia aqui, existe um Deus sábio. Quem é que usa o texto de Gênesis 22:24, lá no Novo Testamento? Paulo. E ele vai dizer que esse texto tem a ver com o quê? Cristo e a igreja. É o mistério da relação de Cristo com a sua igreja. E Deus, na sua infinita sabedoria, quis ensinar para mim e para você um princípio relacional e redentivo no casamento. Quem é que toma a iniciativa da nossa salvação? A noiva ou o noivo? Quem assumiu a iniciativa de escolher para si uma noiva, morrer por ela, pagando dote, ressuscitar pelo seu próprio poder, para desposá-la para si e apresentá-la diante de si mesmo gloriosa, sem ruga e sem mácula? Jesus. Quem é que pode representar Jesus dentro de um casamento? Um homem piedoso. Porque somente um homem piedoso que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é uma pessoa que será capaz de amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, que será capaz de servir a sua esposa como Cristo serviu e serve a igreja. Por isso eu posso dizer para você nessa noite, meu irmão casado, você precisa ser um homem piedoso, senão o seu lar nunca será feliz. Não biblicamente falando.
Meu jovem que ainda não casou, você precisa aprender a ser um homem piedoso. Senão você nunca vai ter um lar feliz. Mas eu deixo de dizer uma coisa: piedade não é uma coisa que se compra no mercado. Piedade é o resultado de uma vida com Deus. E uma vida com Deus começa com conversão. Por isso, olhe para o seu coração. Considere as suas motivações. Se você não nasceu de novo, você nunca saberá o que é viver com Deus e para Deus. Se você nunca nasceu de novo, você não pode ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é algo que nós fazemos, mas ser cheio do Espírito Santo é o entendimento que Deus está realizando uma obra em nós, e nós nos apropriamos dessa obra, quando nos dedicamos à palavra, à oração, ao ato de congregar e de sermos pastoreados pela igreja, quando nós realmente reconhecemos que por meio dos sacramentos, Deus está nos alimentando. Mas deixa eu dizer para você, jovem, que ainda não casou, primeiro critério para você decidir namorar, não é nem casar. O rapaz é piedoso? Traduzindo em poucas palavras, é crente de verdade, nasceu de novo, testemunhe na sua vida regeneração, testemunhe no seu viver um caráter transformado por Jesus. Não estou dizendo que ele vai ser perfeito, porque desse lado de cá do céu não existe perfeição. Primeiro princípio é crente. Um bom lugar para você encontrar um namorado ou um marido é na reunião de oração. Ah, pastor, mas eu não vou na reunião de oração. Bom, minha irmã, você que já é casada, seu marido não é piedoso, ora por ele, mas ora mesmo. Não dá para divorciar e começar de novo, não dá. Divórcio não é uma possibilidade. Ora pelo seu marido, seja você a ajudadora idônea que Deus deu para ele, exerça seu papel de mulher presente e ajude-o a caminhar. Até que tudo bem? Volto para o texto. Como é que esse homem será abençoado? Em primeiro lugar, verso 2, ele será abençoado com uma vida próspera. Pastor, uma vida próspera, exatamente. E olha como é que é prosperidade nas Escrituras: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O que é prosperidade segundo a Bíblia? Como é que a gente traduz esse conceito? Porque para nós, no senso comum, melhor dizendo, prosperidade é ter riqueza, prosperidade é ter bens, prosperidade é você poder ter aquilo que você quer ter no tempo que você deseja ter. Prosperidade, na mente secular, nada mais é do que a possibilidade de realizar a sua vontade a tempo e a hora. Mas à luz das Escrituras, não é isso que é prosperidade. À luz das Escrituras, prosperidade é uma condição que está atrelada a duas coisas. Primeiro, paz com Deus. Segundo, tem a ver com contentamento. Não existe verdadeira paz, ou melhor, não existe verdadeira prosperidade à margem da paz com Deus. Afinal de contas,
Mais adiante, o texto vai nos falar novamente sobre prosperidade. Mas veja, o que é paz? À luz das Escrituras, paz não é ausência de conflito. À luz das Escrituras, paz revela o relacionamento correto ou um relacionamento adequado com Deus. E esse relacionamento correto e adequado com Deus não é um simples cumprir de rituais. Lembra-se disso. Romanos 5:1 nos diz que a nossa paz com Deus é resultado do quê? Da ação de Cristo Jesus. Somos justificados com Deus, somos reconciliados com Deus pela obra de Cristo, e aí existe paz relacional com Deus, e consequentemente existe prosperidade. Em que sentido? Contentamento. Paz com Deus significa que a minha vontade está sendo alinhada com a vontade de Deus. Contentamento nos lembra que agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu não estou mais buscando a satisfação da minha vontade, mas eu estou buscando a satisfação da vontade de Deus. Lembra das circunstâncias e a felicidade? Um teólogo holandês chamado Wilhelmus Brakel disse que contentamento é justamente nós nos conformarmos à vontade de Deus dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Se você gosta de Projeto Sola, você já cantou, já ouviu o Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E no final, desejar. Entendeu? Isso é contentamento. E agora junta as duas coisas. Eu tenho paz com Deus, eu tenho contentamento, porque eu sei que o que Deus me dá, Ele me dá na hora que eu preciso. E se eu não tenho aquilo, é porque eu não preciso daquilo naquele momento. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância significa que ele tinha pão e ele não teve pão. Significa que em alguns momentos a coisa estava boa e as coisas não estavam tão boas. Mas ele estava satisfeito, porque ele tinha paz com Deus e ele compreendia a vontade de Deus. Meu querido, a vontade de Deus para a sua vida é essa: você trabalhe. Se aplica também às nossas irmãs. Não sou daqueles que defendem que o lugar de mulher é em casa. Quem dera se nós pudéssemos, melhor coisa do mundo, mas não é a nossa realidade. Vamos trabalhar. Mas veja, homens, nosso papel de provedor, por mais que a lei brasileira tenha mudado, à luz das Escrituras, é o nosso papel. Se nós temos paz com Deus, se nós temos contentamento na vida, nós trabalhamos. Sabe por quê? Porque o trabalho é um dos meios que Deus quer usar para me transformar e transformar você à imagem de Jesus. É no trabalho que nós experimentamos a providência do Senhor nas nossas vidas. É no trabalho que nós empreendemos a vontade do Senhor no que diz respeito a alcançar a nossa sociedade, a mostrar para ela o quanto Deus faz diferença na vida de uma pessoa que verdadeiramente ama Jesus. Trabalho é bênção do Senhor. E por mais que a sentença da queda tenha afetado o ambiente de trabalho, que tem cardos e abrolhos, não importa onde ou com que você trabalha, vai ter cardo e abrolho, vai ter o cliente chato, vai ter o chefe que pega no pé, vai ter a meta que a gente não consegue bater todo mês, vai ter um monte de circunstância, mas tem uma promessa: você vai receber
a prosperidade do Senhor, você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Segundo lugar, o homem que teme ao Senhor é abençoado com uma esposa. Alguém disse certa vez que esposa é investimento, né? Guardadas as devidas proporções, mas a Bíblia diz que a esposa é bênção. Quem encontrou uma esposa, encontrou a benevolência de Deus. Desculpe, meu irmão, Deus não diz isso a seu respeito. Se você está do lado da sua esposa, olha para ela. Eu não sou de ficar falando diga para ela, mas quando a gente está na conferência, né? Diga para ela, você é bondade de Deus na minha vida. E aí a gente vai ficar olhando aqui para ver quem é que vai falar mesmo, para a gente já diagnosticar quem é que precisa de aconselhamento essa semana. Está filmando? Está filmando. Queridos, a gente brinca assim para descontrair, para você não se perder, mas veja, olha o cuidado de Deus conosco. Adão estava lá só, ele olha para a criação, nomeia a criação, e ele diz, tem um troço diferente aqui, cada animal tem o seu parceiro, e eu não tenho ninguém. O que Deus diz? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é idôneo? Na nossa linguagem, idôneo é alguém íntegro, é alguém respeitável. O termo literalmente significa uma auxiliadora adequada. E o termo adequado é justamente o seguinte: é uma pessoa que vai cercar a outra por todos os lados para lhe dar suporte. Quem acha uma esposa, acha a benevolência do Senhor, porque esta pessoa não é qualquer pessoa, mas é alguém que dentro da providência, vai ser aquela pessoa que vai ser o seu auxílio nos momentos da vida. Vai ser o seu auxílio na sua caminhada. Vai ser alguém que vai estar ao seu lado em todos os momentos. Um autor chamado Leland Hyken disse certa vez que os nossos irmãos puritanos não se casavam simplesmente porque estavam apaixonados. E esse negócio de amor romântico é uma praga dos nossos dias. Como se só se o coração bater mais acelerado e você tiver o estômago embrulhando quando vê o outro assim, aquele frio na barriga, é isso que é o sinal de Deus que é aquele ou aquela. Mas Hyken vai dizer o seguinte, é Hyken, tá, gente? Hyken vai dizer o seguinte: ei, eles se casavam não porque estavam loucamente apaixonados, mas porque eles encontravam alguém que fosse um amigo verdadeiro, que pudesse se amar ao longo da caminhada e se ajudarem mutuamente numa vida de santidade. Isso não acontece aqui em Nova Brasília, mas acontece lá em Jaburuna. A gente olha para os jovens da igreja e fala assim: você podia namorar fulano. Pastor, ele é muito meu amigo. Inteligentíssima você, menina. Namora o inimigo. Pastor, nós crescemos juntos. Vocês são irmão sanguíneo? Vocês são gêmeos?
Quem não casou aqui? Ó, os jovens, cadê os jovens? Deixa eu ver. Quem está sem namorada aí? Deixa eu dizer para você. Seu futuro esposo ou sua futura esposa pode estar do seu lado na escola dominical. Eu não ouvi amém, eu não ouvi... Queridos, voltem aqui. A palavra do Senhor nos chama a pensar nisso. O homem piedoso vai buscar para si uma mulher piedosa. Por quê? Porque ele precisa de alguém para ajudá-lo numa vida de piedade, numa espiritualidade sadia. Então, qual é o lugar melhor para esse homem piedoso encontrar uma esposa? Na reunião de oração, na igreja do Senhor. Pastor, estou gostando de uma garota. É da igreja? Não. De onde ela é? Não, conheci na escola. E? Não, ela não vai à igreja nenhuma. Não é assim que homens piedosos agem. Homens piedosos buscam dentro do povo do Senhor a benevolência de Deus. Não buscam entre as moabitas, como fez o povo de Israel. Cuidado, querido. Deus tem uma promessa de abençoar o seu povo. Um homem piedoso busca uma mulher no Senhor. E há uma promessa. Deus promete abençoar esse homem, não só com uma esposa, mas promete abençoá-lo com filhos. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Como é que termina o Salmo 127? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Queridos, filhos do contexto tem a ver com os filhos da aliança, tem a ver com os filhos do pacto, óbvio, mas especificamente com os filhos da aliança e do pacto que Deus fez com Davi. Aqui é uma alusão de que Deus não permitiria que se sentasse no trono de Jerusalém, no trono de Judá, alguém que não fosse da descendência de Davi. Então aqui o povo está caminhando e está se lembrando de que existe uma promessa que o Senhor vai dar filhos por herança, filhos para o grande rei, para que estes filhos se assentassem no trono. E agora, nesta mesma perspectiva, aqueles homens piedosos da nação são lembrados. Deus também tem uma geração para dar para homens piedosos. Queridos, eu quero te lembrar que isso aqui não é uma promessa de salvação dos seus filhos. Existe uma frase muito conhecida, né? Deus não nos deu filhos para povoar o inferno. Cuidado. Existem muitas considerações aí. Ainda que nós creiamos que os nossos filhos nasçam debaixo da aliança com Deus, isso não é o mesmo que dizer que eles nascem salvos pela graça. Mas Deus nos promete dar filhos, para que nós os instruamos dentro da disciplina e da admoestação do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero que você se lembre que os filhos aqui são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Se a videira é símbolo de alegria, a oliveira é símbolo de riqueza. Qual é a nossa maior riqueza enquanto homens? Ver os nossos filhos crescendo, principalmente na presença do Senhor. E aí nós voltamos a Paulo, quando ele diz lá em Efésios 6, verso 4: e pais,
Não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, pais, masculino, tá? Pais. Paulo usa o termo ali, bem específico, é pai mesmo. Para dizer o seguinte: o sacerdote, o rei e o profeta da casa, é o homem piedoso que Deus colocou lá naquele lar, e é esse homem piedoso que é responsável por instruir os seus filhos, por ensinar os seus filhos o temor do Senhor, por ensinar os seus filhos a orar, ensinar os seus filhos a ler a Bíblia, ensinar os seus filhos a viver como homens e mulheres na presença do Senhor. É competência do pai corrigir e repreender o filho quando erra, é competência do pai. E nós pais não temos muitas vezes agido assim, e a desculpa é que nós estamos cansados, porque tivemos muitas coisas durante o dia, é que nós não temos tempo para ficar com os nossos filhos, e com pouco tempo que a gente tem, ainda tem que repreender e corrigir. Estamos pegando a nossa riqueza e tratando como se fosse qualquer coisa. O Senhor promete uma bênção para homens piedosos, gerar filhos. É fato que esta bênção não alcança alguns homens piedosos, e as razões pertencem a Deus, estão debaixo da economia do Senhor, mas esta é a exceção à regra. A regra é essa. E como pais que criam os nossos filhos debaixo da aliança do Senhor, nós os instruímos na disciplina e na admoestação que vem da palavra. E aí o salmista conclui que esta bênção final que Deus tem é uma bênção que alcança espiritualmente esses homens, e que faz sobressair todas as outras coisas. Verso 5 e 6, vamos ler juntos? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quando nós olhamos para esse texto, a última promessa de como será abençoado o homem piedoso, para que o seu lar seja um lar feliz, está aqui. Deus abençoará esse homem, para que ele viva debaixo da sua aliança, por todos os dias da sua vida. Queridos, se você olhar para esse texto, você vai perceber aqui um eco de Números 6, 24 a 26, quando o Senhor ordena a Arão que abençoe o povo de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Por 3 vezes o nome de Deus é invocado, o nome pactual de Deus, pelo qual ele se revela, o Deus fiel à sua aliança, o Deus imutável em seus propósitos, um Deus que possui um amor leal pelo seu povo. E nesse sentido, então, nós olhando para o texto, percebemos aqui que esse Deus é quem quer abençoar. Mas, queridos, às vezes a gente é tão limitado na ideia de abençoar, que a gente acha que bênção são favores temporais. A bênção das bênçãos, ou chamada bênção beatífica, a bênção que abençoa todas as coisas, é ver a Deus. E ver a Deus tem a ver com relacionamento. É aquilo que nós cantamos: traga-me, Senhor, para mais perto de ti. Esse Deus pactual está dizendo para os peregrinos, para os homens de Israel: eu, Senhor, quero me relacionar com você. Eu quero ser a sua bênção. Deus é a nossa maior bênção, meus queridos. E essa bênção nós desfrutamos do relacionamento.
A nossa confissão de fé diz que a distância entre nós e Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que se Deus não tivesse intervindo com uma aliança e proposto essa aliança entre Ele e a humanidade, nós jamais poderíamos desfrutar qualquer bênção, qualquer graça, qualquer favor dEle. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que é esse Deus, a bênção das bênçãos, e nós desfrutamos dela no relacionamento com Ele. Tanto é que, veja, Ele diz, verso 5, de Sião te abençoe o Senhor. Sião é um dos nomes para Jerusalém, muitas vezes relacionado em especial com a ideia do templo, que é simbolicamente a morada de Deus no meio do seu povo, que manifesta a presença de Deus no meio do seu povo, mas também tem a ver com o palácio real, o trono do rei, de onde o Senhor governa o seu povo. Nós vemos aqui uma visão do Messias, o rei sacerdote, que governa e que abençoa o seu povo. Mas no Salmo 135, verso 21, portanto, o último salmo dessa cadeia que segue os salmos de romagem, nós vemos a declaração do salmista, que o Senhor reside, habita em Jerusalém. Em outras palavras, o Senhor nos abençoa do seu trono real. O Senhor nos abençoa pelo sacerdócio de Cristo, de todas as formas possíveis, nos dando a graça de vermos o bem do povo de Deus. Primeira coisa, o bem do povo de Deus. Um homem piedoso, ele se preocupa com a sua igreja, com o povo de Deus. E quando ele é abençoado com esse lar feliz, esse lar feliz é bênção na vida da igreja. Queremos uma igreja forte? Precisamos de famílias fortes. Uma igreja santa é uma igreja composta por pessoas santas. E pessoas santas se unem em famílias santas. Queridos, é tudo emaranhado, intrincado, e bem conectado e ajustado, de causa e efeito. Não dá para existir verdadeira felicidade à margem da palavra. Não há para existir verdadeira felicidade à margem da santidade. E essa santidade tem que permear a minha vida, tem que permear o meu lar. Mas eu olho para o texto, e o texto encerra: para que veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Queridos, prosperidade, bênção, tudo isso não é nada se nós não tivermos em conta que Deus tem um propósito, e esse propósito alcança as nossas famílias. Quando, depois de pregar o sermão de Pentecostes, o povo pergunta a Pedro: e agora, que faremos? Qual a resposta de Pedro? Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Cristo, para que recebeis o dom do Espírito. E essa promessa é para vós e para os vossos filhos, e todos quanto o nosso Deus chamar. Queridos, nós precisamos entender que não existem famílias felizes à margem de um fundamento da palavra. E o fundamento é homens piedosos. Irmãos, não se começa a construir uma casa do telhado. Não se começa a construir uma casa do teto. Começa-se com o fundamento. E por mais que a nossa sociedade tenha buscado repensar o conceito de família, repensar o lugar da mulher na família,
Ainda que, infelizmente, por causa das mudanças sociais e dos padrões sociais, e principalmente por causa do pecado, muitos lares têm sido construídos sobre o ombro de mulheres sozinhas. Mas não é esse o princípio bíblico. Não é assim que Deus projetou a família. Não é assim que deveria ser. Há um alto preço a ser pago por causa disso. Por isso eu queria encerrar a minha fala nessa noite, fazendo 2 apelos. Primeiro apelo: homens, sejamos esse homem que Deus quer que nós sejamos. Pastor, mas é difícil. Mas nós temos um bom modelo a seguir: Jesus Cristo, homem perfeito, que confiou em Deus, que dependeu de Deus, que esperou em Deus, que se entregou a Deus, que se deu a Deus totalmente, irrestritamente. E ele não só recebeu uma noiva para cuidar dela, mas para estar ao lado dela para todo sempre. Não existem lares verdadeiramente felizes, à luz das Escrituras, se não houver ali um homem temente a Deus, que se desvia do mal, que levanta a hora que for para levar comida para dentro de casa, mas que também não dorme enquanto não tiver orado com seus filhos e por seus filhos. Nós precisamos ser esses homens. Segunda questão que eu preciso considerar com vocês nessa noite: não existe uma família feliz se esse homem piedoso for deixado sozinho. Não existe uma família feliz se esse homem piedoso é o único que ora, é o único que realmente tem preocupação com estar na casa do Senhor. Se ele não for ajudado por uma mulher temente a Deus, e por filhos que amam o Senhor, a luta dele vai ser terrível, e isso vai reverberar dentro de casa. Por isso, meus queridos irmãos, e eu falo irmãos, lembra, né? O neutro, irmãs, esposas, filhos como filhos, ajudem esses homens que Deus colocou dentro da sua casa, para ser profeta, sacerdote e rei, para que Ele guie vocês, para que Ele não se canse de vocês, para que Ele tenha alegria em vocês, mas acima de tudo, para que Ele tenha alegria no Senhor, e Ele possa conduzir esse lar diante de Deus, da maneira que Deus quer, para que realmente vocês possam experimentar toda a bondade e a misericórdia do Senhor. E eu paro por aqui. Vamos orar? Deus querido, em nome